Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, só que desta vez nós iremos comentar sobre teia alimentar. Acompanhe na página 71. Teia alimentar. O que é uma teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, ou seja, interligadas entre si, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos. Nas teias aparecem os organismos onívoros, ou seja, são aqueles animais que se alimentam tanto dos seres produtores quanto dos seres consumidores. Então, observem a imagem da teia alimentar abaixo, né? Então, em uma teia alimentar, um ser vivo pode fazer parte de uma ou mais cadeias alimentares, pois geralmente ele consome mais de um tipo de alimento. Desse modo, as cadeias alimentares interligam-se, formando uma teia alimentar. Então, uma teia alimentar é um conjunto das cadeias alimentares, onde está representando o animal consumindo mais de um alimento ao mesmo tempo, ok? Então, agora, observem a diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar, né? Como nós já conversamos anteriormente, uma cadeia alimentar vai mostrar que aquele animal ele está consumindo somente um alimento, né? Já a teia alimentar não, vai mostrar que um único animal vai consumir vários alimentos, né, ao mesmo tempo. Então, por isso é que a teia alimentar é o conjunto das cadeias alimentares, né? Várias cadeias alimentares vai formar uma teia alimentar. Então, todas as cadeias alimentares começam com um único ser produtor, mas uma teia alimentar pode ter vários seres produtores. Todos os seres vivos que fazem parte de uma teia alimentar são decompostos por fungos e bactérias quando morrem, ok? Então, turminha, agora peguem o livro de ciências e abram na página 73. Vamos responder a página 73 e 74 juntos. Vamos lá. A primeira questão. Como se classificam os seres vivos que produzem o próprio alimento? Faça um X. São produtores? São consumidores ou são decompositores? São produtores. Então, marque um X no quadrinho que está antes da palavra produtores. A segunda questão. Qual é o nome do processo pelo qual os seres vivos produtores produzem seu próprio alimento? Como é chamado esse processo? De fotossíntese. Esse processo é chamado de fotossíntese. A terceira questão. Além das plantas, qual ser vivo também produz o próprio alimento realizando fotossíntese, né? Que ser vivo é esse, crianças? São as algas verdes. As algas verdes. A quarta questão. Observe a imagem. Nós temos aqui, né, a imagem. A letra A diz assim: identifique os seres vivos de acordo com seu papel na cadeia alimentar. Circule usando a cor verde os seres produtores, né? Com a cor vermelha os consumidores e azul os decompositores, né? Então vocês irão observar a cadeia alimentar e circular usando as cores pedidas. Então, vamos lá. Quais são os seres produtores? Nós temos as plantas. Então, todas as plantas, vocês irão circular com a cor verde. E os consumidores, quais são? Nós temos o gafanhoto, o sapo, a serpente e o gavião. Os consumidores, gafanhoto, sapo, serpente e gavião.
E decompositores, os fungos, né? Então, vocês irão circular com a cor azul. Agora, vamos ver a página 74. 74. A letra B. Por que o Sol está representado nessa cadeia alimentar? Será por que o Sol está representado nessa cadeia alimentar? Porque o Sol fornece luz para que a planta realize a fotossíntese e produza o próprio alimento. Repetindo, porque o Sol fornece luz para que a planta realize a fotossíntese e produza o próprio alimento. A quinta questão, a letra A. A cena A aparecem plantas e animais. Como cada um obtém seu alimento? Qual será a resposta, crianças? As plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Já os antílopes alimentam-se de plantas, portanto, são animais herbívoros. Então, os animais que se alimentam de plantas são animais herbívoros. Repetindo, as plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Já os antílopes alimentam-se de plantas, portanto, são animais herbívoros. A letra B. Na cena B, como os animais podem ser classificados em relação aos hábitos alimentares? Os antílopes são herbívoros e se alimentam de plantas, né? Os antílopes são herbívoros e se alimentam de plantas. Os guepardos são carnívoros e se alimentam de outros animais, como os antílopes. Repetindo, os antílopes são herbívoros e se alimentam de plantas. Os guepardos são carnívoros e se alimentam de outros animais, como os antílopes. Ok, turminha? Então, fiquem com Deus e até a próxima!